Meu boa tarde aí para todos. Hoje nós temos aqui ignorantismo dentro da patologia. Agora, o que se passa? Vocês não estão nessa, tá certo? Isso aqui é um estudo de um processo doutrinário que existe, praticamente oficial, que é o ignorantismo, que é uma filosofia. Isso é dicionarizado. O cara que segue ignorantismo é ignorantista. Aqui nós não temos isso, porque ninguém aqui defende ignorância. Uma pessoa que comparece à tertura não pode ser do ignorantismo. Alguém quer defender essa tese? Não tem jeito. De modo que isso não é para vocês, mas é bom vocês saberem quem é que são esses. Você está entendendo? Tábula rasa. O ignorantismo é a doutrina embasada no princípio de a instrução e a cultura serem perniciosas e a ignorância ser vantajosa, a fim de a pessoa viver supostamente sem complicações na socia ainda patológica. Agora, a ausência pessoal da inteligência evolutiva dessas pessoas, né? O estado primordial do princípio consciencial. Primordial aqui no caso quer dizer fetal, dentro da evolução. As lavagens subcerebrais, o estudo supostamente excessivo. A apologia do apedeutismo. O apedeuta quer dizer o anarfa. Agora, o analfabetismo funcional. Esse existe muito ainda por aí. Mas já é um processo até mais avançado, né? Os partidários da terra chata. São os americanos lá. Os fanáticos do criacionismo. A anorexia intelectual. A desnutrição mental somática. O complexo de inferioridade intelectual. Agora, nós temos aqui uma série de elogias e culmina com essa frase enfática. O ignorantismo é, sem dúvida, o último e mais recalcitrante dos corpos de ideias ainda remanescentes da idade das trevas, da intelectualidade, na história da humanidade, neste planeta. Você já teve alguma relação com o pobre universo do ignorantismo? Quais foram as consequências advindas dessa relação? De modo que aqui nós temos uma série de considerações. Vocês olham bem o que nós estamos falando, da sinonímia, da antonímia, que a pessoa vai poder entender. Agora, a tecnologia, por exemplo, do belicismo está dentro da tecnologia, que é o ignorantismo. Agora, eu vou aproveitar para falar para vocês sobre o jornal do Campus CAEC. Está falando aqui a revista Consciência, que ganha a versão online. Está falando aqui a Conscienciologia, que é aquela da história em quadrinhos. E uma série de considerações, vale muito a pena dar uma olhadela nesse jornal. E as tiras do nosso Pedro Marcelino, estão aqui. Esse é o último número do jornal CAEC, tá certo? Vocês sabem que esse aqui é o jornal mais antigo de publicação sobre a consciência e a conscienciologia do jeito que nós analisamos. Já tem 13 anos. Agora tem aqui umas perguntinhas que eu vou aproveitar. Quando eu estou trabalhando as energias, geralmente tem respirações mais fortes, ofegantes. Pode ser algo relacionado ao cardio chakra? Só pode ser. Agora, você deve insistir até dominar o EV para acabar com isso. O EV e o princípio, quando a pessoa começa a trabalhar com as energias, mostra aonde é que tem as falhas e os pontos frágeis da pessoa. De modo que aí no problema tem alguma coisa em matéria de cardio chakra. Uma boa pergunta seria, você quando vê uma novela, você chora? Quando você vê filme, você chora à toa? Isso tudo aí às vezes tem relação com isso. Então é necessário fortalecer o cardio chakra através do mental soma. Pegar a racionalidade do discernimento do mental soma e colocar em cima do emocionalismo do psicossoma. Fiz o laboratório de TENEPS no último sábado e senti uma forte dor corono-chacral. Desde então, toda vez que mobilizo energia nessa região, sinto dor. O que seria isso? Nada mais, nada menos do que um bloqueio cortical. As EVs gravitantes, quer dizer, energia consciencial, ECs gravitantes, que precisa dar um jeito aí que está alterado aí na pessoa. Seria bom você trabalhar com as energias, exteriorizar a energia, até você não sentir nada. Você vai sentir a hora que começar a aliviar e até aquilo se extinguir. É muito importante, no caso assim,
já que você está sentindo bloqueio, é você mesmo aprender. Você vai fazer a esterilização de energia que equivale a um arco voltaico. Gostaria de saber se aceitar a ser madrinho ou padrinho de uma criança ajuda a cultivar uma cultura católica ou estarei dando assistência aos pais e ao filho. Olha, tudo aí depende da autoconsciencialidade de quem está falando. Isso aí depende da sua convivialidade, seu processo social, a base daquilo, o interesse da criança. Existe um princípio da cosmoética que é bom a gente lembrar aí. Dos males, o menor. E a gente tem que sempre pensar na assistência aos outros. Agora, existe um outro princípio também nosso que chama ressexologia. A gente tem que fazer reciclagem das ideias. De modo que eu não falo nem sim, nem não. Eu só falo para a pessoa para ter mais discernimento e ver qual é o seu nível de ressexologia pessoal. Você quer mudar até quando? Até que nível? De que modo? Como? Aí então é que a pessoa vai ver, não é isso? Há certas coisas que são óbvias, tem outras que são mais ou menos. Aí interessa, porque é preciso saber quem é essa pessoa. Se é parente, se é um vizinho, se é uma pessoa que está precisando de muita assistência. Outra coisa, dos males o menor, tem esse princípio da conscienciologia. É difícil de dizer o que é isso. De cara, a gente, por exemplo, você admira, mas discorda. Tem um princípio da admiração e discordância, mas é preciso examinar dentro da assistência se vale a pena fazer ou não. Eu, por exemplo, já fui padrinho de colega meu na igreja católica. Professor. É um professor que até hoje ele é meu amigo para valer, você encontrou lá. Agora, fiz uma viagem até lá para ser, por quê? Precisava de assistência para dar força, chancelar um processo. E outra coisa, deu certo. Houve um casamento, tem muito filho, está todo mundo, o homem ainda está vivo até hoje, com a família toda lá em alto nível, nunca tiveram tanto problema. É aquele negócio do fim do filme lá, das fadas. E foram felizes para sempre. Você está entendendo, gente? De modo que é preciso de ver. Agora veja, eu naquela ocasião, eu tinha 20 e poucos anos. Eu fui seu patrono lá, o padrinho do casório, que era um negócio sério, que eu conhecia todo mundo, entende? E precisava de entrosar com a família, lá era muito grande, noutra cidade. E eles tinham a minha situação ali em alto nível. Aquilo pesava na balança, entende? Então, precisava dar uma assistência. É um processo de assistência. Agora, eu nunca fui padrinho de ninguém, assim, tipo criança, esse negócio, não. O que é? Na enumerologia, você faz aí uma enumeração com aspecto cultural, né? Desinformações culturais, deformações culturais. Você comenta muito, tem capítulos sobre isso, sobre os idiotismos culturais, né? Mas tem a nuance aqui de diferenciação de cada uma delas. Então você poderia falar das deformações culturais, que é a segunda? As deformações, por exemplo, é quando a pessoa pega uma cultura de algum lugar e ela traz para outro lugar, mas ela deforma de acordo com as necessidades dela. Essas deformações, por exemplo, às vezes, elas são mais do que naturais. Por exemplo, se elas são linguísticas, aquilo é normal. E com o passar do tempo, isso tudo é superado. Agora, se é um processo etológico de comportamento, a coisa é mais difícil. Então, por exemplo, eu na minha infância não tinha esse negócio que o povo fala de futebol aqui, não. Era goalkeeper, você está entendendo? Era tudo nome em inglês, entende? Hoje, isso tudo foi aportuguesado. Em 50 anos, tudo mudou. 60 anos, né? A coisa mudou toda. Bateu corner. Mas, por exemplo, bateu corner. Back. Os meus negócios lá em Monte Carmelo, no interior do Brasil, todo mundo era inglês. Agora, veja, a população era menor e o povo tinha pouco recurso de comunicação. As coisas que tinha, é tudo na base do futebol. Você está entendendo como é que é? Agora, o futebol, já existia isso aí. E existia também aquela expressão que não colou daquele nosso amigo, é o ludopédio. Também não pegou. Isso tudo a gente sabia. Mas você ia falar, então como é que é? Você é goalkeeper? Ninguém falava goleiro. Não existia isso. Agora, centerfor. Você é centerfor? Não, eu sou centerfor. Eu era centerfor lá para entrar, mas depois eu falei, não, eu vou ser goleiro porque eu não quero jogar com vocês. Aqui eu fico mais quieto. Brincando o negócio todo. Mas então você veja, a cultura que a gente foi assimilando, né? Na Inglaterra, né? Com as coisas todas. Isso aí é normal.
Mas agora, por exemplo, as deformações. Tem um aspecto negativo. Tem um aspecto negativo das coisas. Por exemplo, você olha só as assimilações culturais que as nações estão fazendo com os Estados Unidos sobre esse negócio de matar os outros na escola. O estudante chega lá e mata. Já tem vários países que já o povo está matando, assim, até no Oriente. Isso é deformação cultural. E é uma assimilação negativa, né? No Brasil mesmo teve aquele cara lá em São Paulo, não foi? Que deu um tiro lá no povo todo. No cinema, Clube da Luta. Então você veja, isso tudo é, olha lá, deformação cultural por causa de um filme. Americano. Entende? Americano. Filme Agora, Hollywood é uma incubadora da baratosfera, né? Ela é ótima, uma incubadora. Você entendeu mais ou menos o que a gente quer dizer? O processo é todo esse. Agora você olha lá, ó, os fanatismos culturais, as fossilizações culturais, no fim de tudo é isso. Então, por Isso exemplo, aí é que é o pior da história. No caso da fossilização, se a gente pegar lá na Espanha, né, o processo lá do separatismo, isso seria um exemplo de... Um exemplo é o processo do Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul. As coisas todas, né? Também, todo esse processo é um problema. Agora, veja, as imitações, elas sempre existem. Tem as modas que ficam na crista da onda, que é o grito, como eles chamam, né? Então, tem disso. Agora, quem é mais da moda são as mulheres, né? Que gostam de imitar e ter a moda do momento, a moda do verão, a moda do inverno, a moda do ano. É o new fashion, fashion mall, etc. Tal. Fashion. Então, isso tudo tem que ver. A moda, ela tem um certo ponto, ela pode ajudar muito, mas a maior parte do tempo ela atrasa todo mundo. Ela pode ajudar, por exemplo, a pessoa a arranjar uma moda que seja prática, objetiva, que ajude a fisiologia do corpo, alguma coisa nesse sentido. Outra coisa, acabar com a gravata, por exemplo. A moda, por exemplo, lá das camisas de fibra de abacaxi das Filipinas. Eu sempre falei a favor daquilo. Lá não tem gravata nem paletó. Tem uma camisa. Se a camisa é de manga longa, ela é de soirée. Então, ela é de alto nível de solenidade. Se ela é de manga curta, ela é esporte. Entendeu? Agora, uma beleza as camisas. Eu estou com um calor danado. Aquilo, ela é leve, é o máximo. No nosso caso aqui hoje, a moda do chapéu para proteger a UV, né? O pois tecido pro UV. Aqui, ó, não adianta falar comigo que isso aqui, tu tem sua razão de ser. Há uma coisa que eu queria falar, já que você falou no UV. Eu já descobri uma vantagem da camisa em cima de mim. Está acabando com as minhas sardas. As sardas que eu tinha debaixo da camisa, aqui, por exemplo, no bíceps, praticamente não desapareceu. Eu olhar para ele, cadê meu braço? Sumiu. Ele está ficando branquinho. Entende? Quantos anos que eu não via isso? Eu sou todo sarvento aqui. Agora, devido a camisa, como está... Veja bem, as camisas normais tinha sarda do mesmo jeito. Essa não. Isso me chamou a atenção. É a primeira evidência, o primeiro sinal claro de que a camisa realmente é funcional. Muito séria. Eu estou olhando a camisa com outros olhos, estou levando a sério. Ela é muito frágil, matéria de costura, essa coisa toda, viu do jeito dela. E outra coisa, as camisas novas vêm cheias de fiapos, tudo quanto é jeito da China. Você tem que estar tirando. É uma porção de fiapo. Eles deixam, não tem tempo, né? Aquilo eu acho que é rápido, né? Essas camisas estão vindo da China agora? Elas são chinesas. Não, mas tinha o tecido, né? Mas já está vindo a camisa. Não. A camisa é chinesa, está tudo escrito, tudo é chinês, tudo de lá. Outra coisa, minha luva é chinesa, o chapéu, aquele negócio que eu ponho, isso aqui também é da China. Tudo é Kulibar, é a marca dela. Isso é da China, diretamente da China. Essa aqui é para a pessoa que dirige carro. Eu não dirijo, mas para mim é importante isso aqui, para mexer com a situação. Entende? Agora, o que eu quero é dizer, você sabe, eu faço pesquisa de tudo. É a primeira evidência, eu posso falar a favor da camisa. Minha assada, cadê minha assada? A camisa tirou, onde é que você colocou? Não, porque tá aqui, ó, tem um monte de sardinha aqui, um monte de sada. Olhei e falei, cadê meu braço? Opa, não estou enxergando direito, fui olhar, não, é a camisa, só pode ser. Fui olhar no espelho para ver como é que era. Que agora já tem alguns meses, né, que eu estou usando a camisa. Vocês já viram que eu estou com ela praticamente todo dia, né? Agora você vê, né, Walter, você já pega pouco sol. E como esse pouquinho que você pegava já então não, afetava, né? Outra coisa, esse negócio de sol é ilusão.
Mesmo aquela pessoa que não toma sol, toma sol. Ela passa um pouquinho, ela pensa que aquele reflexo que vem no meio das árvores, no meio do arbusto, não pega, aquilo já dá problema nela. Agora, ó, eu já tinha notado alguma coisa, que a minha pele, às vezes, se eu ficar no sol, ela começa a descascar, que é parente desse processo de ceratose que me dá na cabeça, entende? Isso já tinha diminuído, mas agora as sardas, não, isso aí é novidade. Agora, demoraram alguns meses. Eu penso que eu vou começar a ficar branco. Daqui para frente, estou embranquecendo, entende? É engraçado isso. Agora, a camisa é o seguinte, no calor é uma sauna, você está entendendo? Agora, por exemplo, não, eu nem lembro que eu estou com camisa, nem nada. Porque você sabe, no corpo, eu não sei se você sabe dessa história, tem um princípio nisso aí. Quando você sente algum órgão, ou você lembra do seu corpo, é porque tem alguma coisa errada com ele. É alguma coisa que está alterada. O corpo, normalmente, você não pensa nada, nem órgão, nem sistema, nem nele, nem nada. Se você pensou, é porque tem alguma coisa atrapalhada. Entende? Às vezes não é uma dor, é um desconforto, alguma coisa que está alterada, chama atenção. Diferente. Eu só quero dizer, porque você sabe, eu sou a cobaia de vocês, a gente está mostrando como é que é, né? E esse negócio de câncer não se brinca. Ainda agora há pouco eu vi, lá no cosmograma, que o câncer na cabeça e no rosto, ele é mais letal do que os outros. Mesmo esse suave. Então, por exemplo, eles já olharam que o câncer igual a esse meu, que é suave, que esse, por exemplo, nem deu metástase, geralmente, em 83% dos casos, em 5 anos, eles podem acontecer alguma coisa. Já os outros cânceres, no outro lugar, é 90 e tantos por cento, só que não tem nada, ele é livre. Já esse outro dá. Você está entendendo? Então, não sabem ainda por que no couro cabeludo e no rosto. Eu desconfio, eu acho que eu sei o que é. A pele do couro cabeludo não é a mesma coisa. É o conjunto aqui é mais sério, tem linfa, tem uma opção de coisa, e o movimento também, esse negócio aqui, ó. Entende? Isso aqui é diferente. E o músculo, por exemplo, a fáscia lata, essa grandona que tem aqui, ó, que puxa, isso aí é muito forte, esse músculo. Para mim, é isso, com o problema da alimentação disso em cima de osso, né? E a caixa craniana é uma caixa mesmo, óssea. Agora, esse negócio tudo compõe essa situação. Agora, eles examinaram, por exemplo, orelha, rosto e couro cabeludo, que o câncer é pior. O malefício, ele é mais maléfico, ele é mais, você está entendendo, patológico. Agora, que é engraçado, né? Então, por exemplo, o negócio de usar chapéu, eu penso que o chapéu vai voltar. É a lei do retorno. Chapéu, a barba. Agora, outra coisa também. Eu estive lendo aí, nessa questão de estatística, dos últimos livros que eu estive lendo, queria falar com vocês, que tem uma dona que fez uma porção de pesquisa entre homem e mulher, para ver problemas de gênero. Então, as mulheres falam, o que é que falta mais para você? Então, ela fala assim, eu não posso fazer xixi em pé, isso eu invejo dos homens, eu não sei o quê. Umas coisas, essas bobagens. Agora, o que você passa? Um monte de mulher falou isso, tem um percentual enorme dessas coisas. São as 6 coisas, mais ou menos, que elas invejam nos homens. Agora, os homens têm só umas 2 ou 3 coisas que eles invejam na mulher. Ninguém quer ser mulher. Agora, o que se passa? Mas tem um homem que falou. Não, tem uma coisa que eu acho que as mulheres são superiores a nós. Elas não fazem barba todo dia. Foi só um homem que falou isso, no meio de centenas que eles perguntaram. Quer dizer, os caras não pensam nisso. Agora, veja, eu vi isso muito cedo, deixa a barba crescer, porque isso aí evita. A gente perde muito tempo com esse negócio de fazer a barba, e com a barba grande não tem nada. Então você veja, a gente precisa saber, né? Como é que convive com o próprio corpo. Agora, o que é engraçado é isso, ela mesma falou assim, só um homem, em toda essa pesquisa que todo mundo falou, e reclamou da barba, de ter esse negócio de fazer barba todo dia. Ele devia de ter uma barba dessas problemáticas. Está na cara. Né? Essa que não adianta colocar aí um aparelho desse alemão que não sai. Sempre vai ter problema. Então esse aí reclamou. Eu achei que foi engraçado, né? Um reclamou. Uma pesquisa de muita gente.
monte de gente, universo maior. Mas, gente, ignorantismo. Então, vocês são doutores nesse assunto, contra o assunto, não é isso? São doutores contra, não é isso? O caminho é esse. Agora, eu quero dizer que esse verbete tem 36 logias e tem 8. 8. Você não deve ter colocado a etimologia. Bobeastes, ó, Adriana, bobeastes, ó, Rosa. Tá certo? Não é só eu, né? De vez em quando eu estou bobeando aqui, mas dessa vez foi você. Agora tem 8, tá certo? Com esse? 36 por 8. Agora, se você quiser aumentar alguma coisa aí, aqui está difícil da gente dar uma de mão, mas talvez a legislologia, ou a fobiologia, são das únicas coisas que aí que tem mais, né? Estrangeirismo, por exemplo, só tem 12. Agora, eu tenho passado os dados aí da Rosa, são muito bons. Eu estou aproveitando mais de 50%. Seriamente. Pode falar. Professor, você pode dar aqui alguns exemplos desses hobbies imprestáveis no estrangeirismologia, não? Estrangeirismo? Estrangeirismo nós temos aqui. A aura mediocritas. Mediocritas. E os hobbies imprestáveis. Hobbies imprestáveis, por exemplo, aquela dona que conservava chiclete mastigado como coleção. Essa bateu o recorde para mim, eu nunca vi coisa igual a isso. Agora tem um outro que conserva as quimba do cigarro. Isso tudo eu já vi. Eu estudei muito esse negócio de coleção por causa do processo. Foi leiloado do John Lennon. Não é isso. Agora, o emprestado mais bravo, o cara que matou a família inteira, eles venderam o óculos dele. Deu uma nota em dólares. Como é que você sai dessa? Tudo tem, eu já escrevi sobre isso. Tem aqui na minha bibliografia tem esse negócio todo lá. Que sempre me impressionou muito, aonde vai o ignorantismo e a loucura, né? Gente, a pior coisa do ignorantismo é dentro da psiquiatria, e dentro da psicologia, e dentro da conscienciologia. A hora que a pessoa é teimosa com a sua ignorância. Ela é ignorante, você mostra tudo para ela, igualzinho aquele cientista. Você chegou, mostrou tudo e falou assim, eu vi, não gostei e sou contra. Eu não vi, não gostei e sou contra. Entende como é que é? Então, o doente mental é isso. Ele é teimoso, ele não sai. Você prova tudo por A mais B, ele fica um mês pensando que eu tenho que arranjar um argumento para derrubar aquele argumento. Mas ele não arranja, porque não tem. O fato está ali. É uma coisa evidente, não tem jeito. Então, você veja, esse é o ignorantismo que eu chamo básico, que é o da psiquiatria. É o doente mental, o demente. Então, a primeira coisa que ele dá o contra é falar que ele é doente. Ele acha que não é. Outra coisa, se fala qual é aquela doença, ele acha que não é aquela. Ele vai arranjar uma mais suave. No fim, se ele admitir, ele quer uma mais. Por isso que a gente vê, para mim, os americanos que gostam tudo na base do eufemismo, e tudo vamos dizer, o politicamente correto, esse DSM-4, aquele negócio todo que estão fazendo, que pegam a doença mental e debulha ela em 20 aspectos. Aquilo é para fazer média. Eu tenho a impressão, porque falta lógica nisso, do jeito que eles fazem. A arte médica, por exemplo, tem um monte de livros sobre o processo de doença mental, inclusive esses que falam e se referem a alguns diretos do DSM-4. Agora, se você pega certas doenças mentais, eles vão picotando aquilo. Num livro fala uma coisa, outro fala, outro fala, outro fala. No fim, você não sabe o que é que eles querem. Agora, por exemplo, por que é que não faz uma coisa taxativa do jeito que era no século XIX, no início do século XX? Isso é politicamente correto. Eles vão falar assim, não, mas é que estão debulhando a doença, estão vendo certo. Não, eles estão confundindo as coisas. A coisa estão baralhando isso aí. Eu sempre achei isso estranho. Agora, observa, esses dias eu estou examinando mais uns 2 ou 3 desses livros. Eles estão piorando. Está cada vez pior. Agora, eles acham que mudando um pouquinho a semântica, a terminologia, que é a orismologia, que muda tudo. Não é assim.
A doença é a doença, acabou. Não, isso aí é o mínimo. Pega o bipolar. Eles já estão fazendo um pequeno, um grande, um médio, que não sei como é que... Besteira! A pessoa depende do dia, o que é que tem, como é que é, ela pode mudar, aquilo oscila. Me perdoa, mas tem umas coisas muito erradas nisso aí. Para mim, alguém vai meter o pau nisso oportunamente. Eu ainda não vi nada. Eu tenho procurado nos jornais, nas revistas, estou vendo até as revistas americanas para ver se tem, não vi nada. Agora, veja, esse negócio de publicar ou morrer deve estar chegando aí. Talvez uma das causas seja essa. Os caras têm que publicar, então tem que fazer uma novidade. Então, não, vamos ver uma titica. Não, aqui tem uma titica nisso aqui. Opa, faltou um acento do lado esquerdo. Ou faltou a serifa da letra tal. Entende? É aquilo que eu falo, o psicossoma do pingo do i. Está muito esquisito. Não, mas é mais do que pelo em ovo, né? Isso aí é pior. A situação é bem pior. Porque o ovo, geralmente, ele é limpo. Né? O que eu acho também que tem a ver com a indústria farmacêutica. Porque quando você disseca... Para dar vários medicamentos para aquilo servir para todos eles. Porque você disseca, aí você fala assim, não, esse é o tipo 1, aquele é o tipo 2. Então, esse remédio aqui é o melhor para o tipo 1. E aquele ali para o tipo 2. Então, agora, sempre tem remédio envolvido. Você já viu sobre bipolar o tanto de nome que tem? Tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4. De vez em quando eles estão contraditórios. Já achou a contradição? Não, e ele... Eu estive olhando um monte de contradição. Quer dizer, então, o que se passa? Tem uma parafernália de apresentação das coisas, a intenção, então, deve ser indústria, Eu acho que sim. E tem questão mistura com temperamento, com transtorno de personalidade. Eu sou de acordo com aquilo que eu falei. Cada pessoa é doente diferente do outro. Todo doente ele é único, exclusivo. A doença está com ela. Mas, por exemplo, existem certos princípios básicos que a doença se manifesta. Uma pessoa, por exemplo, ela tem um problema no nariz. Por exemplo, de circulação, uma coisa qualquer. Você não pode confundir com uma pessoa que tem aquela circulação no joelho, não tem nada a ver com o nariz. Muito embora seja circulação. Agora, eles estão fazendo isso. Entende? Estão juntando as coisas que não tem nada a ver. Entendeu? Falta lógica nessa história. Parece que para picotar, para dar mais dinheiro. Alguma coisa tem. Primeiro, é a publicação. Segundo, a farmácia. Terceiro, deve ser, talvez, fazer pesquisa. Que o cara pega uma nuance dessa e arranja 5 milhões de dólares para fazer uma pesquisa. Pode ser isso. E tem uma outra questão que, às vezes, assim, como a pessoa não é vista de uma forma da consciência inteira, tem determinados casos que não fecha critério. Então, não fecha a doença. Então, eles inventam outros, quer dizer, colocam outros para poder não. Então, esse caso aqui, que não fechou naquele, agora, então é esse aqui. DSM, que esse povo da arte média, acabou de lançar um negócio sobre casos clínicos. Para mostrar o que a pessoa fez, aquilo que deu certo. Esse aí até que ajuda até um certo ponto. Muito embora é uma literatura horrível. O jeito da pessoa escrever, escreve tudo. É um monte, tem lá algumas dezenas de casos com livros. Já tem livro aí novo sobre isso. Eles casos clínicos. Chegou vários, a ver, né? Já tem vários livros de casos clínicos para ilustrar. Mas esses novos agora estão mais ainda... Já tinha o caso clínico do DSM-4, agora estão lançando o caso clínico do DSM-4-TR, que é esse que é mais o mais recente. Mas eu queria perguntar uma coisa, tá? Por que as classificações do século XIX, você colocou aí que elas eram mais, acho mais concretas? O que você Eles não tapeavam ninguém, não tinha tanto interesse econômico financeiro, não precisava estar publicando tanta coisa. Chegava a pessoa e falava, não, ele é doente assim, por causa disso. Agora, as variações, o tanto da doença varia de pessoa para pessoa. Esse tanto de doença, quando é mental, é a variação que tem. A pessoa pode ter um pouco mais, um pouco menos. Agora não. Eles querem fazer de cada um desses uma doença diferente. Não é. Essa variação gera confusão nas classificações. Não, gera confusão em todo mundo. Isso está uma casa de Orates. Eu estudei psiquiatria, agora. Eu vi essas coisas tudo de perto, eu sei como é que é isso. Agora, por exemplo, está mudando tanto o nome, estão mascarando alguma coisa, tem algum interesse atrás disso. Ela está falando, pode ser o processo farmacêutico. Eu já pensei em uma opção de coisa. É o problema da publicação, é o processo da universidade, é o problema de arranjar verba para fazer pesquisa. Que isso nos Estados Unidos, então, é uma coisa de doido, né?
O que interessa, o que eles procuram mais é isso. Então, que é esquisito é. Sr. Valdo, um assédio que é baseado na emoção, o assediador tem também uma fissura emocional, né? No caso do assediador, que é mental somático, a fissura dele é no quê? Como que é isso? Não, é sempre um processo emocional. Sempre agora, ele se apresenta mental somático porque é o processo do egão. Então ele quer ser o tal. Uma pessoa não odeia a outra pelo mental soma. Ela odeia pelo psicossoma, pelo umbilico chakra, pelo sexo chakra, pela parte animal dela. Animar. Você tem que lembrar que mental soma, presta atenção, é o paracorpo do autodiscernimento. Uma pessoa que odeia não tem discernimento. Ela é das mais pobres que tem. Por exemplo, a gatinha lá em casa, ela não odeia ninguém. Ela tem reações instintivas de autodefesa. Mas ela tem uma afetividade que não tem. Então, veja, a humanidade chega num ponto, a hora que ela arranja o ódio, a hora que um pai mata o filho, etc. tal, isso aí mostra que ele regrediu, que por isso que eu chamo, é o proto-reptiliano. Ele está no início do réptil. O negócio é muito antes do Cro-Magnon. Você está entendendo? Então, veja, isso o que é? É o porão consciencial que afundou tudo. Então, a pessoa, o porão, abriu uma cratera, piorou tudo da pessoa. Já não tem mais o porão dentro da superfície do continente que ela vive. O negócio está bem lá embaixo. Agora, isso é um desvio terrível, né? Agora, esses desvios quase sempre, a pessoa tem alguma coisinha, uma chamazinha bruxuleante. O assediador vem e começa a soprar ali, que é o ponto de menor resistência da pessoa. Aquilo então vai expandindo. Chega num ponto que aquilo toma conta dela, e ela se sente bem com aquilo. E o negócio vai piorando, vai piorando, vai piorando. Daí a pouco ela não tem mais nenhuma autocrítica para ver o erro que ela está. E é aí que vem. Então o autoassédio é a base de todos esses heteroassédios. Começa tudo por aí. Agora o que eu estou falando, faz sentido para você? Faz sentido. Agora, no caso do... assim, traçando um paralelo do ignorantismo com assédio mental somático. O senhor até comentou, tem pessoas que têm uma dificuldade, ela não admite aquilo. Quer dizer, aí uma porta maior para que haja o assédio, né? Porque está na ideia. O ignorantismo é o seguinte, ele é muito óbvio, ele é muito evidente. Uma pessoa, por exemplo, que defende a ignorância, não tem jeito, essa defesa ela é praticamente inócua. É aquilo que o Nelson Rodrigues falava, é um boboca que estava babando na gravata. É muito óbvio demais, não tem para esconder. Isso é indefensável, você defender a ignorância. Agora, criar um negócio desse, é igualzinho os cainitas, o cara vai, entende? É o satanismo. O cara que adora Satã, o diabo. Pensa bem. Os diabolistas, tem isso tudo, essas coisas todas. Agora, o cainita. Então, agora, você tem que ver o seguinte, por exemplo, você sabe que existe uma porção de criminosos nos presídios que tem a marca do assassinato, a marca do tipo de crime, de delito, de dolo que ele comete. Então, por exemplo, aquilo tem uma imagem na pele feita de propósito, com sangue, tudo bonitinho, que é a tatuagem, mostrando que ele é daquela turma, que é a chamada tribo. Então, por exemplo, tem a tribo dos homicidas, tem a tribo dos assaltantes. Você sabe que tem essas coisas todas nos presídios. Eu vi na Folha de São Paulo esses dias, saiu uma reportagem, né? Uma pessoa que ele tinha o nome da vítima, a data que ele matou e um formato de caixão no braço. Olha, né? Eles querem fazer do jeito que os aviões na guerra faziam. O americano então colocava contra aqueles Messerschmitt, que é o Zero, e o avião alemão ou avião japonês. Então eles colocavam uma marca daquilo no avião. Então, às vezes você encontrava um avião que tinha 15. Quer dizer, ele tinha batido 15 aviões. Você está entendendo? É a mesma coisa, é o processo da tribo. Agora, a tribo, isso vocês têm que incentivar o povo sentir bem para matar os outros.
Agora, na máfia, por exemplo, isso é importante. Você tem que lembrar, por exemplo, existe a máfia chinesa, que eles tiram um dedo da pessoa, cortam um dedinho, só para fixar o processo da tribo. É a mesma coisa, e acusa. Tá certo? Valdo, aqui na masculinologia, Sim. Segunda linha aqui, o ignorante feliz, podia dar uma analisada. O ignorante feliz. É aquele negócio que eu falava, você ouviu eu falando isso lá em São Paulo? Eu lembro. Quem é que quer ser aí? O que vocês querem ser na vida? Você quer ser um ignorantíssimo, mas felicíssimo? Ou você quer ser um cientista infeliz? Aí o povo todo, ignorante feliz, aquele monte de gente. Você lembra lá em São Paulo? Eu sei, eu lembro que você falou isso, mas você quis dizer como é um ignorante feliz? Não, eu falava outras coisas, Sócrates, burro, mas eu tinha várias perguntas para fazer, no mesmo sentido, tudo igual. Lá no fundo, a moral era a mesma. Agora, outra coisa aqui na fatologia, só para esclarecimento, o analfabetismo funcional, a estatística que eu peguei do Brasil há alguns anos, a grande maioria, não sei bem o número, parece que 70%, 80% está nesse meio aí. Não sei se hoje mudou. É o da Academia Brasileira de Letras, com a informática. Eles são os clássicos aqui, são os exemplos. São os velhinhos da terceira idade que não conseguem acessar a digitação. Mas pelo que eu entendo... Outra coisa, ainda usa aquelas máquinas de escrever Underwood. Underwood, que é bem antigo. O analfabeto funcional, pelo que eu entendo, seria aquele... Ele não consegue ler um livro, ele não consegue escrever um texto. Agora, o Brasil, eles estão fazendo esse Enem, etc. Tal, estão mostrando essas coisas. Como é que a escola está atrasada, né? Agora, eu conversei com um americano, ele falou que nos Estados Unidos considera analfabeto, quando já é funcional, eles consideram. Quer dizer, se a pessoa não sabe escrever... Igual o Brasil não faz isso, aqui tudo eles relevam, né? Aqui é a cultura da impunidade, infelizmente. Vamos ver se melhora, né? Quando é que melhora isso? Quando é que nós vamos ter magistrado para começar a falar umas Agora, coisas esse feliz, logo em seguida, tem o nosso presidente, né? Pois é. Não, aqui está escrito aqui. Não sei se ele é feliz. Aqui, o ignorante feliz. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva, 1945. Agora, depois eu ponho. O apedeutopata. Não adianta contar fato. Existe isso tudo, há fatos, ninguém pode falar. Não. Esse feliz, quando você colocou aí, o não, presidente... O ignorante feliz, ele é. Mas o presidente foi na sequência. Na sequência, não, e depois eu coloquei o apedeutopata. Alguém vai dizer alguma coisa? Agora, todos são trabalhadores, né? É o Partido dos Trabalhadores. Professor, nós podemos dizer que o ignorantismo tem graus? Exemplo. Tem o feliz. O doutor que não escreve. Tem o contrafeito, hein? O doutor que não escreve. Aquele que fez doutorado que não produz conhecimento. Seria tudo isso. O advogado de porta de cadeia que não é bom de expressão, quer dizer, não tem extroversão. Então, coitado, errou a profissão. O advogado que não sabe falar está danado. Os formados em direito que não passam no exame da ordem, né, que é a maioria. É muita gente. Agora veja, o ensino no Brasil está a zero, né? Voltou às cavernas. Nós estamos vivendo ainda a era das cavernas. Então seria uma questão de grau, né, professor? Não é só aquele que não quer saber de qualquer conhecimento, é aquele que tem acesso a um conhecimento, mas também não produz uma Agora, no Brasil, eles são muito bons em samba, escola de samba. A escola de samba, por exemplo, ela tem feito grandes turmas todo ano, de formandos, não é isso? E dão diplomas, etc. Há concorrência. Outra coisa muito bom, existem as escolas de futebol também, que o povo é muito bom. E a maior prova disso é que a maior parte dos técnicos brasileiros estão para os países afora, dirigindo outros lá, né? Que é a turma da bola.
Então, veja bem, não é pedófilo não, tá certo? Muito embora seja pedófilo, porque eles gostam do pé, né? Mas não é isso, é podófilo no caso. Mas o processo todo é o seguinte, existe um processo de consciência podofílica, né? É o próprio futebol, né? É isso que eu estou falando. Mas são grandes ciência podálica. É a vida. Podálica. O senhor tem alguma técnica de alinhamento de chakras? E isso é Alinhamento necessário? de chakra, Fora o EV? Alinhamento de chakra só tem um que eu falei durante muitos anos, a sexualidade. A posição do homem sobre a mulher. Aí é um alinhamento de chakra. Sobre a mulher, presta atenção. Porque tem 2 chakras que são excêntricos, são do lado esquerdo. É o esplênico chakra e o cardio chakra. Entendeu? Agora, a hora que fica um em cima do outro, alinha. Fica tudo justaposto. Há mais energia. E tem que ser o homem em cima da mulher, não tem outra saída. A posição só tem um jeito, não tem saída. Eu falei nisso durante muito tempo na sexomática. Pode falar. Sr. Valdo, qual que é o grande elemento, assim, fator motivador para a evolução? O grande elemento motivador ou desmotivador? O que motiva mais a evolução? A evolução é o processo de saber. Do O dia que a pessoa descobre que é gostoso saber das coisas, pronto, ela evolui mais rápido. E a questão do bem-estar? Não, o bem-estar é secundário. Ela não pensa em bem-estar. Ela pensa na satisfação íntima, que é a coisa mais séria, mas do ponto de vista intelectual. Então seria um bem-estar, mas intelectual. E quando você fala em bem-estar, a pessoa pensa que é um negócio feliz, de emoção, etc. Mas a coisa é o mais sério mesmo, é intelectual. É de discernimento. Então a hora que você ficou sabendo de alguma coisa, que aquilo esclareceu uma série de fatos que você desconhecia, isso começa a dar força para a pessoa, ela vai longe, para a pesquisa. A pesquisa, a meu ver, um dia, quer dizer, daqui a alguns milênios, o povão vai descobrir que é o que dá felicidade para a pessoa. Principalmente a autopesquisa, que é a base do CEEC, tudo aqui é autopesquisa. É o caminho da felicidade. Entende? Mas para isso é preciso ter o caminho da lógica, é esse que a gente fez aí embaixo. Mental soma. Observa que você vai ver. Agora, estou gostando de ver que você está perguntando hoje, eu estou felicíssimo. Ele é o cara mais fechadinho que tem aí. Esse povo todo. Só o urubu serva. Então é o tal negócio da gente comprar o papagaio que levou para casa a coruja. E ele é da turma da coruja. Agora, a coruja, você sabe, indica sabedoria, né? Então agora ele está começando a fazer a interassistencialidade da sabedoria dele. Não está conservando só para ele. Mas você já viu, só vai fechadinho. De modo que eu recebo você com grande gala hoje. Vendo aqui você perguntar as coisas. Raramente ele faz isso. Mas olha, quem é que está com o microfone? Está lá, ó, está lá atrás. Aqui, está aqui. É só uma perguntinha aqui, Valdo. Sim. Aqui tem na estrangeirologia, sim, a áurea seria medíocre. Medíocre. Agora, você, quando identifica uma aura, por dizer assim, medíocre da pessoa, você já consegue identificar que ela seja ignorante, sei lá? Dá para saber? Isso aí não foi eu que criei, não. Isso vem da antiguidade, essa expressão latina. Isso aí é o seguinte, é a mediocridade áurea. Tem um outro nome que eu já falei aqui, já trouxe o negócio. Como é que chama? Tem uma outra que eu já trouxe. Um outro verbete que a gente fala sobre isso, que é a áurea da mediocridade. Como é que chama? Não lembra? Tem um cara que escreveu até um livro, até hoje eles não falam nele. Hein? Não. É o outro caso. Como é que chama aquilo? Hein? Não. Como é que é? Você não lembra, não? Mas tem a gente a tem palavra até um áurea, livro, áurea, a gente fala... Não, não tem nada. Equivale, é a mesma coisa. Não é dota ignorância também? Não, é um verbete.
Douta ignorância. Isso, aí. Douta ignorância. Falei. Agora, esse aí é o tal negócio da sua prova aí. Tá faltando. Tem aí, Doctor. Já boa questão. Valdo, mas Pois é. a pergunta era se você, vendo a aura da pessoa, você identifica, estou perguntando, interrogação, a ignorância da tem pessoa. a ignorância, mas, por exemplo, você identifica certas coisas que equivalem à ignorância, tá certo? Então, por exemplo, você vê uma pessoa que está com a aura, a psicosfera dela, eu vou trazer qualquer hora aí, o verbete psicosfera, que a gente vai estudar isso tudo com detalhes. Agora, o que é que se passa? Você vê que a psicosfera está chumbada, alterada, escura, cheia de problemas. Então você vê que tem um assédio. Aquilo mostra uma ignorância, porque a pessoa não está sabendo nada. Ela é ignorância contra a própria realidade dela. Então o heteroassédio, assim, vamos dizer, bem enraizado, grande, óbvio, evidente, mostra uma ignorância absoluta da pessoa, com respeito às coisas mais prioritárias da vida dela, que é a manutenção do equilíbrio dela. Então isso aí mostra uma opção de coisa. Entende? Bom, mudando um pouquinho de assunto. Esse caso que saiu recentemente na mídia, daquele austríaco, que manteve a filha lá 24 anos e tal. Como é que você analisa isso aí? Não, ele é um psicopata desses terríveis, porque é um psicopata inteligente. É porque para ele conseguir fazer... Não, e o cara é inteligente, ele fez tudo de caso pensado, tudo dele é calculado. Ele fez o negócio baseado no shelter, você sabe, né? Foi um processo de... o bunker. Abrigo, ele conseguiu... Aquilo foi feito que eles permitiam fazer. E ele fechou e colocou lá, ele encriptou o cofre. Então ele fez uma caixa de segurança. Agora, outra coisa, ele devia ter muito dinheiro, ele comprava todo mundo, trazia até presente para as coisas todas, e o povo deve ter tido muito medo dele, porque eu não admito que uma pessoa numa casa dessa, com inquilinos, que eles não soubessem disso. A própria esposa... Não é só brasileiro ou de Minas que seja curioso. A natureza humana é curiosa. Ninguém. É lógico que muita gente sabia daquilo. Tá na cara. Muita gente deve ter chegado lá, viu que tinha alguma coisa, deve ter ido embora, nem quis falar naquilo. Outros ficaram lá e se acomodaram. Mas que o povo sabia de alguma coisa, sabia. Está na cara. Eu não admito isso. A natureza humana é assim. Você acha que ele também é que a menina foi agora, na Alemanha, você sabe, se esconde, né? Será que ele tem a ver com isso? E ficou 24. Tudo na moita. Há uma... Será que ele tem a ver com o nazismo? Pois é, não, é isso aí. Mas não é isso. É aquele negócio do Curitiboca, que o cara está no mesmo edifício, mora lá há 10 anos, são do mesmo andar. Eles nem sabem o nome um do outro, nem cumprimentam um ao outro. Às vezes lá tem disso. Valdo, será que ele tem alguma coisa a ver com o nazismo? A Áustria é um país que mais, até hoje, tem mais nazismo. Tem muita gente alteradinha, né? Mas todo país tem, né? Agora, o que eu vejo é o processo de costume, usos e costumes, é um processo do idiotismo cultural. Lá tem a opção de coisa. Por exemplo, foram 6 filhos, né? 3 ele levou. 3 ele levou. Não, e um ele matou. E outra coisa, um ele matou e incinerou. Ele morreu, ele falou que morreu. Eu não admito muito isso. Quando está assim, eu quero saber de tudo. A gente não tem jeito de saber. Mas um morreu e ele incinerou o corpo. Agora veja, o que eu falei aqui sobre o negócio de criança. E outra coisa, sorridente, cheio de vida. Não há autoculpa. Não há moral. O homem é totalmente amoral. Então ele é um psicopata dos piores que tem. Agora, para mim, esse é o tipo de serial killer. Só que tem que não se manifestou. Mas equivale. É a mesma coisa. Entende? Suspeitam que ele tenha matado uma outra moça lá perto, já estão investigando. Não, num caso desse, isso aí tudo é o que está aparecendo, mas às vezes tem muito mais. Todo serial killer quase sempre matou mais do que aquilo que o povo ficou sabendo. Eu já escrevi sobre isso, tem meus livros. Agora, Valdo, dentro da interprisão Grupocar, quer dizer, aquela filha dele lá já vem como amante, quer dizer, ele era mas olha, assediador, aquele que tem a posse. Todas essas pessoas que não falaram, não ficaram nada, deve ter QI baixo. Então o quociente intelectual é baixinho.
O povo não tem personalidade. A maioria. Eu penso A primeira é essa. Mas a filha, como é que ficou Agora, lá outra tanto coisa, tempo como é assim? que fica a genética disso? Eu queria saber o seguinte, como é que é a cabeça desses filhos aí com o processo do incesto? Que dá incesto, que dá mesmo. E agora ainda mais lá na Europa, né? Essas coisas lá não são mais carregadas ainda que aqui, na América. Devido ao problema do conservantismo. Não, só queria falar do que hoje estava escutando de manhã uma rádio da Espanha, e o que tem de caso que agora está saindo, com isso que aconteceu, as pessoas estão se motivando e aí para falar. É impressionante. Nós assim falaram casos e casos e casos e casos. A pessoa fica estigmatizada. Aí tinha, por exemplo, tinha um rapaz de 25 anos que deu seu testemunho, tudo o que aconteceu com ele, só agora. E tinha acontecido isso com ele, com um vecino da escola, quando ele tinha 3 anos. Os pais não sabiam, ninguém sabia, e aí ele começou a falar. E tinha um monte de pessoas falando. Impressionante. Uma mulher de 60 anos. Mas isso é costume, isso aí é da cultura. Olha aqui, Israel, o povo é muito sério, mas eles gostam de ocultar as coisas, vocês sabem, o segredo é a alma do negócio. Então existe aquele nosso amigo, que era considerado o maior dentro da cultura de lá. Eu já escrevi sobre isso. Agora, depois que o cara caminhou e morreu, um dos amantes dele, da situação toda lá, um rapaz, não aguentou e colocou a boca do trombone. Agora, todo mundo então ficava sabendo, todo mundo sabia que o homem era daquele jeito. Ninguém falou nada, na pedofilia e outras coisas mais que ele fazia. E a vida dele toda foi daquele jeito. Agora, ele é considerado um herói nacional, sabe? Uma grande personalidade. Dentro da educação, presta atenção, educação. Agora, veja, isso é Israel. Se Israel tem uma coisa dessa, pensa o resto, o que não está escondido? O que não está amordaçado? A mordaça. O que não está debaixo do tapete? Está na cara. E tinha também um relato hoje, isso aconteceu hoje mesmo na Espanha. Sim. Um homem confessou que tirou por uma janela uma boneca para chamar a atenção de uma menina de 3 anos. Aí a menina subiu na casa dele, aí ele estrupou todo e depois tirou ela por uma, como é que se chama, alcantarinha? Um esgoto. Jogou a menina num esgoto viva. E ele falou na TV, falou que ele não podia evitar fazer essas coisas, e falou na Espanha hoje. Pois é, não, mas existe pedófilo que ele tem que ser internado. Eles tiram, eles soltam ele vai atrás das meninas de novo. Existe muito disso. Já fizeram até filmes sobre esse assunto, baseado em fatos. Essas coisas tem. É a personalidade humana, é o desviante, né? Esse aí não tem jeito. Poderia fazer uma relação entre ignorantismo e a recuperação dos tons da consciência e evolução? Sim. A primeira coisa do ignorantismo é a pessoa começar a entender que existem as unidades de lucidez. E que a lucidez dela realmente é baixinha, né? Se é defensora do ignorantismo, está faltando muitos cons. Então ela tem que começar a colecionar uns cons, começar a renovar isso aí. Agora, por isso que eu falo que aqui, por exemplo, a pessoa que tem a tertura, que nós estamos estudando o processo, que é totalmente, pelo menos se faz uma força danada para ir contra a ignorância, aqui não pode ter gente que seja a favor da ignorância, ele não aguenta ficar aqui conosco. De modo que isso é a recuperação dos cons. É a maior prova de recuperação dos cons de vocês. A turma aí, vocês já recuperaram alguns cons lúcidos. Eu acho que ainda falta ainda um pouco, porque eu acho que vocês são sábios e mais brilhantes e mais geniais do que apresentaram, normalmente até agora. Então, muita gente ainda vai crescer. É isso? Por incrível que pareça, por exemplo, o Loche, o Igor. Já pensou o Igor ser mais brilhante do que ele é? No entanto, é um fato, isso tudo ocorre, né? É possível. De modo que eu espero é isso. E com isso, nós vamos ajudar as pessoas a deixar de ser ignorantes, tá certo? O problema é esse, é o anti-ignorantismo. É esse que nós estamos trabalhando aqui. Anti-ignorantismo. O Tri Parada Dura está fazendo uma força danada para entrar dentro do anti-ignorantismo. Todo dia eles batem na ficha. Eles estão certos. O caminho é esse. Vamos fazer força. O Antônio, por exemplo, trabalha no anti-ignorantismo todo dia. Redige as coisas, faz revisão, lança o jornal, não é isso?
Agora, o Pedro começou também, a fazer as histórias em quadrinho anti-ignorantismo. Então, são os cachorros, é a Serena, é o Rousseau conversando. Quer dizer, ele já está elevando o nível dos cachorros. Já está melhor. Tá certo? Esses cachorros vão começar a ser mais inteligentes que muita gente que a gente conhece. De modo que vamos ver, né, o que é que se passa. Vocês viram as tirinhas? É bom ver aí, e dar força aí para o Pedro, é interessante. Está começando. E ele vai lançar agora as histórias cheias, grandes. Tem uma sobre a água, sobre o processo hídrico, muito interessante. Eu cheguei, eu mostrei aqui, antes de você chegar. Vale a pena ver, está na página 2 aí do Jornal do CE, né, embaixo. Agora, as tirinhas, elas aparecem mais do que tudo. Né? Mais do que tudo. Em matéria de publicação. Chama a atenção. Por causa do desenho. É incrível. Seria bom. A primeira chave que tem que aparecer não é a minha, não. Tem que ser a do Antônio. Tem que ser a do Antônio. Então, o Antônio é que lá de dentro. Não, o Antônio faz uma bola ele falando. Pois é, eu estou te defendendo até hoje, viu? Quero ver o que é que eu ganho com isso. Professor, aqui. Sim. O senhor estava falando com relação à hora, né? Que a vê e ela não consegue perceber ela mesma, né? Aí, no caso, seria com relação ao parapsiquismo dela mesma? Seria com os que ela não conseguiu recuperar? Como que é? Você podia... O que é? Você quer dizer quando ela... O senhor estava falando sobre a aura, né? Sim. Que o senhor vê coisas que a pessoa não vê ela na mesma. Né? Por causa do processo da... Sim. Não, isso é um processo parapsiquismo. Meu. Do senhor. Então, também. No caso dela mas também. dela também, porque ela está bloqueada. Mas daí seria no caso de um autoconhecimento dela mesmo, que ela não é só autoconhecimento, ela é vítima da ignorância dela sobre o parapsiquismo. Mas está relacionado ao parapsiquismo. Sim, tudo é parapsiquismo. Aura, energia, energosfera, é a parte energética. Ela não tem sinalética energética. Ela não entende o que é isso. Entende? Ela ainda não conseguiu adquirir essa conquista. Sim. Tá certo? O problema é esse. Mas então, Lourdes, vocês viram que a Lourdes está aí, vai passar agora uma temporada aqui. Diretamente de Portugal. Então vamos. Aqui em relação ao ignorantismo, os ditadores e o fascismo também têm todo o interesse em manter exatamente a ignorância. Lá em Portugal, o Salazar, há uma frase em que ele disse mas a Igreja Católica sempre fez questão. O povo só pode estudar, todo mundo é leitor dirigido. Só pode estudar aquilo que eles mandam. É tanto que tinha o Index Librorum Prohibitorium, entende? Que é os livros. Então, o problema de religião, toda religião começa a exigir do povo que estude só aquilo que seja a doutrina religiosa, que a pessoa é um fiel. Agora, na Igreja Católica, isso foi levado às raias do inconcebível, né? A questão da Inquisição, o problema todo até hoje, o Opus Dei que faz, entende? Que lança o filho contra a família, aquele negócio todo. A ignorância absurda. Exatamente. E o Opus Dei ainda é pior, porque está cheio de intelectuais no meio que tiram partido do Opus Dei para aparecer. Então tem jornalistas aí que escrevem muito bem, que defendem às vezes ideias muito boas para a sociedade. Agora tudo é do Opus Dei. Tem político igual um que está pintando aí para continuar a política, que também é. E eles são todos subordinados lá. Agora veja, todos são lavados cerebralmente, né? Para defender um processo sem universalismo, você veja, falta luz na cabeça da pessoa. Ela está dentro do escuro, da escuridão. Isso é ignorantismo. E, por exemplo, outros processos também em África em relação às mulheres não terem acesso à educação. Também é exatamente manter a ignorância para que a mulher continue reprimida. Quanto mais ela manter o escravo, quanto mais ignorante, melhor de você manipular. Isso vai demorar séculos. Agora veja, o boneco de ventríloco praticamente é analfabeto. Boneco de ventríloco.
Entende? Ele repete as coisas que o ventríloco fala, né? É assim que eles querem. E aquilo tudo é tapeação, porque o boneco não fala nada, é o ventríloco que fala. Então é a tapeação da tapeação da tapeação da tapeação. Por isso que eu gosto de usar o boneco de ventríloco como a metáfora melhor que tem para mostrar isso aí. Quanto tempo é que acha que vai demorar a limpar essa questão cultural em África das mulheres ainda serem lá é preciso muita educação, educação, educação. Principalmente para começar acabando com o trabuco. Colocar uma caneta no povo e tirar o fuzil. Entende? É uma saída. E outra coisa, como diz o cara, tira o fuzil e põe o fusível. Quer dizer, a eletricidade, para ver se ilumina. É uma saída também. É a caneta que ilumina o mental soma. E o fusível que dá a luz, né, na escuridão. E outra questão também aqui, a ignorância, por exemplo, aqui a nível da medicina, das pessoas não se prestar na nutrição, das pessoas estarem bem nutridas, mais a prevenção das doenças do próprio curar. Pois é. Exatamente, isso também é ignorantismo, não é? Porque há muita informação. Não, a própria medicina hoje está muito industrializada, né? Então, o que se passa? Eles precisavam de, em vez de tratar os outros, que é a terapêutica, precisava de cuidar mais da profilaxia. Eu falo mais aqui em profilaxia do que terapêutica. Porque o que interessa é a profilaxia, é evitar que a pessoa fique doente. Exatamente. E não tratar dela depois. Isso aí já é mais do que natural, não tem jeito. Mas tem que se evitar que ela precise ser tratada amanhã, uma doença mais grave. Vamos evitar o máximo. Porque há tanta informação que não é passada. Porque a tarefa do esclarecimento é isso. Quem é que está aí com o micrófono? Está tudo bem? Agora, dentro desse processo do ignorantismo, o problema todo é o seguinte: essas pessoas todas têm um corpo de ideias, só que tem que ter um corpo esquálido, defeituoso, entende? As ideias são alteradas. Por quê? Uma pessoa que defende a ignorância, ela tem a ideia da defesa, mas é uma loucura. Agora veja, há muito interesse político nessas pessoas. Na fatologia, na penúltima linha, o senhor fala o complexo de inferioridade intelectual. Sim. Ele pega porque a pessoa teria pega ainda algumas pessoas nossas. Tem alguns que chegam aqui que ainda tem esse complexo de inferioridade. Sim, mas é com a relação com o ignorantismo. Quer dizer, defenderia isso por ter complexo? O complexo é uma ignorância, né? O problema todo é o seguinte: a pessoa deve abrir jogo daquilo que ela não sabe. Gente, eu não sei nada sobre isso aí. Estou fazendo força para estudar. Com isso acaba o estigma. Ela não precisa de pensar no orgulho dela, nem nada. Agora, as pessoas têm dificuldade de enfrentar isso e falar a realidade dela. Entende? Se uma pessoa se expõe, não tem mais nada para falar. Ela já se expôs. Entende? Então, agora, esse complexo de inferioridade é aquela pessoa que fica tímida, ela não enfrenta a situação, ela participa quase sempre no fundo da aula, lá da sala de aula, ela não vai ao público, ela não debate no domingo. Tem uma verdadeira, vamos dizer assim, um exemplo bem claro dessas características, né? Faz um perfil bem nítido da pessoa. Nós ainda temos gente aqui assim. Às vezes é por causa de criação. E às vezes, por exemplo, uma pessoa está na meia-idade, e ela é desse jeito, meia-idade. Ela tem 50 anos, por exemplo. E ela já sofreu aquela coerção, entende? Durante anos e anos, dentro do problema. Criou um verdadeiro estigma em cima dela. E ela vem para cá, ela pensa que aqui também vai ser a mesma coisa. Ela chega, está todo mundo estudando, ela cria um choque, dá um baque. Então são essas pessoas que você tem que levantar o ânimo. A primeira coisa é ela começar a estudar, fazer um artigo. A gente revê o artigo, vê como é que é, publica, aquilo vai dar força para ela. Ela vai receber depois crítica daquilo. Então ela vai começar a entrar na vida intelectual propriamente dita. Aqui, por exemplo, nós devemos fazer força com todo mundo para participar da vida intelectual que nós temos.
Porque o holopensene nosso, querendo ou não, ele é muito intelectualizado demais, é muito mental somático. E eu não vejo jeito de ser diferente. Nós aqui não estamos concorrendo a Olimpíada nenhuma. Não tem ninguém que é bom arte marcial, ou nadador, ou capoeirista, que é um processo brasileiro, né? Berimbau, capoeira, é uma coisa do Brasil, né? Samba. De modo que nós temos que defender o processo mental somático dessas pessoas que têm alguma sensibilidade negativa com isso. Acabar com a história. Todo mundo tem chance de caminhar, se quer. Agora, é dura quando a pessoa trava esse crescimento. Tudo que a gente procura, a gente acha. Agora, nós não podemos ficar de braços cruzados, esperando que o maná caia dos céus. Não é por aí. Val, tinha falado muito dessas patologias, principalmente essas mais graves. Como que posso correlacionar isso com a ignorância? Porque uma patologia grave não é só questão de ignorância. Não, existe às vezes a genética, existe um processo de passado, existe às vezes um heteroassédio muito rigoroso, difícil. Isso tudo tem. Agora, o problema todo é clarear a cabeça da pessoa com fatos. Mostrar os fatos para acabar com os argumentos dela. Aí você liquida com o orgulho que ela tem. Os fatos matam o orgulho. Eu tenho a impressão, não sei, vai como pergunta que toda patologia, alguma coisa de ignorância está no meio. Tem alguma porção de ignorância. Toda patologia, às vezes, tem. Uma boa parte dos casos todos. Por quê? É a ignorância das energias. Se uma pessoa sabe conviver com as energias conscienciais, ela tem menos doença. Ela pode ter até mais doença, mas ela é convicta daquilo, ela tem noção, ela sabe sobreviver. Então o problema todo é de profilaxia. A autoprofilaxia é uma das últimas coisas que a consciência pensa. Autoprofilaxia. A primeira manifestação de autoprofilaxia é a hora que a pessoa fala, não, eu vou aumentar a minha higiene pensênica, eu vou pensar direito. Isso é uma das primeiras manifestações mais avançadas da autoprofilaxia. Porque se uma pessoa não melhorar o modo de pensar, não melhora nada na vida, não tem jeito. Como é que ela vai fazer profilaxia de quê? Não é isso? Mas o que você queria, Rocha? Valdo, hoje a gente está vivendo a questão aí da internet, toda essa tecnologia de comunicação, que é o excesso de informação. Quer dizer, nunca se teve tanta informação. Por um lado isso é ótimo, quer dizer, o saldo é positivo, mas por outro acaba também tendo um novo tipo de ignorantismo, né? Devido a essa quantidade, as pessoas estão perdidas. Então a minha pergunta é, até considerando aqui a questão de pesquisa, cosmograma, qual é a dica, orientação que você dá para a gente poder cada vez lidar melhor com esse oceano de informações? Primeira coisa, não perder tempo com nada que não presta. Aquilo que não presta não adianta fazer maquiagem. Esquece isso. Então, selecionar e priorizar aquilo que seja útil, que seja evolutivo, que seja prioritário. Agora, essa que é a prioridade séria da escolha, da qualificação da manifestação. Agora, estudar isso tudo, só porque tem um nome, só porque está escrito bonito, só porque é uma boa literatura, não quer dizer nada. Isso tudo é besteira, é perder tempo. Isso é moldura do quadro. É o processo da moldura. Isso é rótulo. Não interessa. Então, o processo povo é de exclusão. Exclusão daquilo que não presta. Buscar aprimorar o juízo crítico, né? Porque não, o senso crítico ele vai aumentando cada vez mais com isso. Agora, o que é que se passa? A pessoa lá pelas tantas, ela estabelece assim, não, 30% de erro eu aguento. Mais do que isso eu desprezo. Então, vê se você me arranja esses 30% com você mesmo. Então, por exemplo, se você lá pelas tantas começar a ficar muito vivo, tudo que você pegar, você vê que tem jeito de melhorar. Você pega um instrumento, eu sou capaz de dizer como é que pode melhorar isso. Você pega um texto, você é capaz de melhorar aquilo.
Você pega alguma coisa que a pessoa está fazendo, você pode dar alguma dica para ela melhorar. Agora veja, para você então, se você for levar para dentro de um relativo perfeccionismo, mas aquilo que eu chamo de detalhismo, você vai achar erro de todo lado. Então, você tem que estabelecer, não, até 30% de erro eu suporto, eu aguento. No caso, seria praticamente uma tolerância. Você não vai falar isso para os outros, mas é. Então você vai conviver com aquilo com 30%. Mas mais do que isso, eu não quero saber disso. Aí já seria uma amizade ociosa. Eu ia perder tempo com aquilo. Então a primeira coisa é essa. Agora 30% é um nível sério. Ele não é nem pequeno e nem grande. Mais ou menos é o que eu trabalho. Agora, por exemplo, se o negócio chega a 50%, e outra coisa, se aquilo você já trabalhou 2, 3 vezes e não houve nenhum resultado, está igualzinho na estaca zero, não dá. Agora, veja, a maior prova disso é o problema da reação em cadeia dos acidentes de percurso, que eu espero apenas 15 minutos. Eu já faço isso como uma técnica para mostrar. Vocês querem coisa mais prática do que isso e objetiva? E outra coisa, se você vai falar a primeira vez que uma pessoa escuta isso, é super antipático uma condição dessa. Na hora que ela for ver, ela vai me dar razão. Se ela for estudar com racionalidade, então, a primeira coisa que você vai escolher com as pessoas é o seguinte: não fique com a pessoa que seja irracional. É preferível viver com um gato. Tá certo? O irracional é perigoso, porque você nunca sabe. Ele é imprevisível para o pior. Então, é embaixador da baratosfera. Isso aí é um perigo. Então, esse é que a gente tem que evitar. É o primeiro que tem é esse. Eu estou dando umas dicas grossas, generalizadas, mas que servem no assunto. Pode ajudar. Seguir isso aí que a gente está falando. Agora, para a gente analisar, tem que ter sempre, né? Volto só mais uma coisa. Dentro ainda disso, hoje a gente... Quer dizer, no mundo inteiro, os jornais eles estão caindo a tiragem, né? Não. A tendência de tudo migrar para a internet. Tem até jornal falando sobre os maiores do mundo. Os grandes jornais, New York Times. Coisa nova. Tendência os 17 maiores do mundo estão caindo. 4 deles estão quase no buraco. Os 17 maiores. Então, assim, como é que você vê, o que você prevê, e a gente vai ter que lidar muito com isso, vai tudo migrar praticamente para a internet, né? Até a nossa parte de cosmograma vai... migra para a internet, mas o papel vai continuar. Então, alguma coisa escrita sempre vai ter. Eu não acho que isso vai morrer. Mas, por exemplo, a parte de jornal, a tendência é ser mais rápido. Jornal, isso aí há muito tempo que eu acho. Então, toda a nossa parte de cosmograma, na prática, vai alterar um pouco hoje. Né? A gente vai ter mais o cosmograma digital, vai ser... muito material de cosmograma digitado lá. A turma sabe. Armários inteiros de material. A turma vai dar que vocês vão ver. E tem mais, tem uns ainda para mandar. Sempre tem. Todo dia tem alguma coisa nesse sentido. E olha que eu não navego diretamente na internet. São outras pessoas que navegam para mim. Porque senão eu fico doido, né, com o material que eu faço. Agora, o que eu acho é o seguinte. Nessa vida nossa, de vocês todos, é a minha. Eu que vou acabar com ela mais cedo e vocês vão acabar mais tarde. Vocês não vão poder ficar sem livro, não. Não, sem livro tem acho muito que não livro para vocês dando um vídeo que vocês precisam de ver. Tem muito livro para ser lido por vocês, que tem valor. A minha questão isso não vai para a internet tão cedo, porque eles não vão conseguir colocar tudo lá dentro. Então, é você, com o seu estudo, é que vai cheirar o que é que interessa. Entendeu? É o focinho de cada um que vai identificar, selecionar e usar. Não tem outro jeito. Mas eu digo assim, pelo menos os grandes periódicos, os jornais, isso aí, a tendência é ser mais rápida, a gente ficar utilizando mais isso, né? Nem tanto agora, papel. A coisa mais séria também é o seguinte. O povo que sempre evitou ler editoriais e fazer editoriais, com o passar do tempo, essa essência ou a consciência do editorial, ela vai aumentar na internet. Porque tem tanta informação e precisa... Se qualificar. Aí vem o editorial. Esse editorial que ninguém lê, eles vão começar a ler isso na internet. Perfeito. Isso aí é que eu vejo que é um dos, vamos dizer, de movimentos que parece que nós estamos seguindo para isso. Vê se faz sentido para você essa condição. Faz. Na época, na Veja, tem lá um quadro que é O Filtro.
você já deve ter visto, né? Que é lá um dos redatores da, não sei se agora não me lembro se é Estão VJ, começando que é um a mostrar. pouco isso, né? Isso é só início do princípio. Já está dando começo, filtro. ainda tem muito mais coisa nesse sentido. Agora, o ideal, por exemplo, é a hora que aparecer algumas, vamos dizer assim, alguns sites, alguma coisa, que vão mostrar nos assuntos quais são os mais dignos de informação, de aceitação. Eles vão fazer uma verdadeira concorrência com isso, para depurar a qualidade. Nós ainda estamos numa fase de transição, isso não vai demorar uns anos, mas eu acho que nós vamos chegar lá. Então, por exemplo, você está procurando um determinado assunto, todo mundo vai falar, não, o melhor é esse, é mais confiável é esse. É a referência. Entende? Por enquanto está muito assim no escuro. A própria Wikipedia não é tão confiável, né? Agora, só para você saber, o Jornal de Debates está na internet. Não, eu já vi. Mostrar? De vez em quando tem dados lá no Jornal de Debates que a turma tira, a Cecília mesmo tira. Estão fazendo. Vamos ver, né? Tânia, pode ir. Professor, voltando a esse assunto do livro, que ainda é necessário que cada um leia. Quer dizer, isso tem relação com aquela temática que a gente deve aprofundar? Porque o senhor falou, ainda tem algum livro, nem todos vão estar na internet. Não. Você vai ter que ler. Eu acho que a pesquisa então, nessa vida vocês ainda vão ter que fazer muito. Mas isso, que assunto? se vocês querem ter uma visão de conjunto maior. Porque a internet é jogo, né? Aquilo ali sai de tudo, né? A casa de Horácio. Mas esse que é necessário a gente fazer Ele é leitura. Necessário Por quê? Porque a gente... seu. Você vai estudar o negócio do conselho, ou no caso aí, o colégio invisível. Você está entendendo? A informação lá dentro que ficou fora. E depois... Agora, uma coisa muito boa que eu acho. Uma porção desses livros que estão encalacrados, escondidos, eles vão ser exumados. Eles vão aparecer. Aqueles livros que eu procurava lá na Águas, e o cara falou assim, livros. Aí eu desisti. Não tinha mais. Mas é livro de 1.600, 1.500. Você está entendendo? 1.500 e pouco, 1.600, 1.700 e pouco. Tem uma porção deles secundários, mas são caríssimos. Esses livros vão acabar saindo dos bibliotecários. Lá de Stalingrado, né? Da igreja, de Washington, Vaticano, de New York, de Roma, de Vaticano, Estocolmo. E a gente fazia alguma coisa, e isso também pegar, desencravar e passar para frente. Passar para frente. Tem uma opção de coisa que está aparecendo, né? Já está começando a aparecer. Século XVI. Mesmo em português. Século XIII não, professor? Estão publicando uma opção de coisa em português que eu procurei há 50, 60 anos, 6 décadas. Não tinha nada, agora já tem até em português. Professor, século XIII, o livro do Roger Bacon, que ele é o primeiro que fala que a gente teria que fazer experiências. Experiências, século XIII. Esse livro não é fácil. Agora, o que é engraçado, Tânia, é que o povo acha que muita coisa é nova, não é nada. Sim. Não, eu, nas minhas retrocognições, de vez em quando o povo fala uma coisa, não, eu tinha uma vida há tantos séculos, que já era isso aí, a gente já discutia. Não vejo nada de novidade disso. Mas como é que eu vou provar? É um senhor problema. Ok. Muito obrigada. Muito obrigada. Eu uso muito o lenço preto sobre a minha cabeça. Será que isso pode interferir no chakra coronário? Vejo que usa chapéu branco e roupa branca. O que significa? Olha aqui. Eu quero dizer para você que eu uso chapéu e isso aqui, ó. Tem um negócio aqui, isso aqui é chinês. É um produto, esse tecido que está aqui, é contra UV, ultravioleta. Devido a um câncer que eu tive na cabeça. Está vendo esse buraco? É o câncer. Então agora, a hora que eu ponho isso aqui, ó, acabou. Não entra UV de jeito nenhum. E eu já provei porque está acabando com a minha sarda no bíceps. Eu estou ficando branco. Quer dizer, esse tecido é o mesmo dessa camisa aqui, ó. Olha como é que ela é. É opaca, não tem jeito de você ver nada. Agora isso é aqueles produtos de astronauta, que não sei o que é. O nome disso é Coolibar. Coolibar. É o nome da firma, é o nome do material chinês. De tudo que eu já vi até agora, é a melhor coisa que eu encontrei. Outra coisa, eu tenho um guarda-chuva também desse material.
E todos esses materiais, eles têm um reforço para a ventilação, porque isso faz calor demais. Até o guarda-chuva, ele tem ventilação. Entende? Ele tapa tudo. Você entra dentro de uma barraca. Então ele tem um segundo andar. A situação dele, na hora que você abre e tal. Tem alguns que já estão fazendo aí assim, né? De modo que a situação toda é essa. Agora, veja, um lenço preto, isso não quer dizer muita coisa, não vai pegar nada do UV. Agora, uma coisa boa é o seguinte, você deve ter muito cabelo ainda na cabeça, isso te ajuda. Sempre vai ajudar. Mas agora, se puder, se você tem a pele sensível, olha muito, são as orelhas, principalmente atrás da orelha, que aí é que é perigoso dar algum processo de dermatose, alguma coisa séria, alguma formação. É na orelha, principalmente aqui, ó, onde o sol bate por cima. Eu nunca tive nada em orelha, mas mulher é muito comum na cabeça, é o processo do CA de orelha. Somente esse, para chegar até no espino celular, que ainda não é dos mais graves, mas é preciso de abrir o olho quando acontece uma coisa dessa. De modo que cobrir a cabeça é uma boa. O sol hoje, ele decretou guerra para a humanidade. E é por quê? Eles abusaram muito da humanidade, nós abusamos muito do planeta, e não há mais defesa. Então ele manda o UV dele, não quer saber, sabe? Ninguém informou para ele que aquilo está errado. Ele não quer mudar. De modo, ou nós mudamos, nos adaptamos, ou estamos perdidos. Afinal de contas, ele é a fonte. Gostaria que fosse traçado um paralelo entre o transtorno obsessivo-compulsivo e o mini-acidente. A pessoa que tem toque faz evocações negativas. O medo é considerado uma evocação ou uma prevenção? Estatística diz que as pessoas que possuem toque ficam menos doentes, vivem mais e sofrem menos acidentes. Isso é um contrassenso? Não, não é. Pelo seguinte, uma pessoa que é arrumadinha, que é certinha, que é bem organizada, que é disciplinada, ela é lógico que ela vai evitar acidentes. Ela está de olho em tudo. Agora, o problema do toque, a coisa mais séria não é isso não. É que a pessoa, se não arruma aquilo, ela sofre com isso. Esse sofrimento psíquico é o negócio ruim da história. Eu, então, tenho uma fórmula para essa história. Se você aí ainda não ouviu, eu quero esclarecer. Eu sou contra o perfeccionismo, mas sou 100% a favor do detalhismo. Agora, detalhismo não é perfeccionismo. E detalhismo também não é toque. Então, por exemplo, ó, eu mando olhar e peço ao povo que olhe a minha mesa. Presta atenção. Eu tenho aqui um monte de coisa que eu estou usando na hora. Tem outros em cima disso aqui. Olha só o móvel que eu uso. Ó o instrumento. Isso é um porta-livro com as coisas todas, que é mais fácil. Olha aqui. Lupa. Está aqui. A caneta aberta, tudo arrumado. Aqui. Aqui o copo tampado. Veja bem, com a garrafa d'água. Tudo desse lado. Aqui está o meu chapéu, que aqui dentro de casa é falta de educação, está com o chapéu na cabeça. Agora, aqui, o que é que se passa? Aqui, ó, eu já deixo a folha da eleição da tertúlia por cima dos outros materiais. Aqui de baixo, isso aqui é o que vem para o verbete de amanhã, já está na linha de montagem. Aqui está na linha de montagem, nós estamos esperando essa pessoa que vai chegar e já tem o dossiê dela dentro de uma pasta. Aqui tem outra, que é o verbete com as 70 sessões que nós temos, que é uma coisa nova que está na ponta, eu preciso de agir, porque o povo vem me perguntar. E aqui está, diferencial da Conscienciologia, domingo, 11 de maio, que é o que nós vamos apresentar no próximo domingo. Agora veja, está na ordem certa, não tem toque nenhum, é a vovozinha quem falar que é toque. Outra coisa, eu não sofro com isso. Se sair da ordem, eu sei. Se alguém mexer aqui, eu sei. Quantos anos que eu estou fazendo isso? Quantos anos nós estamos aqui? Vão para 5 para 6 anos. E eu sempre usei tudo isso desse jeito. Então, como é que é? Isso chama-se detalhismo. Então, eu chamo a atenção da pessoa para isso. Evitar, por exemplo, os mini acidentes existem quase sempre por pequenos mini esquecimentos. Então, se a pessoa melhorar a memória dela, ela não vai ter tanto esquecimento, ela vai ter menos acidentes. Agora, se ela começar também a organizar a vida dela no detalhismo, ela vai começar a ver aquilo roda de fora até bater nela. Na hora que bater nela, ela fala assim, não, eu não estou raciocinando direito.
Então, ela vai deixar de ser aquela pessoa. Eu queria falar, e aí, mas é diferente do que ele falou. E outra coisa, parece com aquilo que ele falou, mas o negócio que tem lá. Agora, aí, o processo aqui, como você estava falando, o que eu quero dizer, aí a gente pergunta para o professor, mas afinal de contas, o que você quer falar? Eu esqueci. Existia até uma figura na televisão que o cara ia contar qualquer coisa e falava, esqueci. Pedia qualquer coisa, esqueci. Tinha uma personalidade desse. Não é isso? E tinha um outro que eu falei assim, tudo nos mínimos detalhes. Eu estou entendendo? Isso tudo é caricatura dessa realidade, dessas pessoas. Agora, o que eu quero dizer é o seguinte, quem é esquecido? Falta organização. Organização, principalmente pensanização. Que a pessoa dá o branco e ela não ligou para aquilo, e ela vai empurrando com a barriga, aquilo vai piorando cada vez mais. Agora, outra coisa séria, é que a pessoa ela não tem uma organização externa. Por isso que ela cria também um mini acidente. Porque falta organização. Então, essa organização é um processo de educação pessoal, antes de mais nada. E o mini acidente, ele existe por falta de educação pessoal. Essa aqui é a base de tudo. Eu estou falando um mini acidente contumaz, recalcitrante, aquele que acontece rotineiramente. Agora, com isso, então, há uma diferença muito grande entre transtorno obsessivo compulsivo e mini acidente. Agora, quem tem o toque realmente pode ter menos acidente. Isso é mais do que óbvio. Mas veja, tanto o mini acidente quanto o toque não vale a pena. O ideal é o meio termo, in medius virtus est. Vamos pensar só nisso e ver como é que é. Esse médium, essa condição lá no meio, é justamente o detalhismo. Agora, a hora que se essa pessoa que topar a parada do detalhismo, então você volta à conversa que eu tenho uma coisa pior do que isso. É a exaustividade, a técnica da exaustividade. Depois da técnica do detalhismo é a técnica da exaustividade. Aí sim, você vai engolir o mini acidente, vai engolir o que você tem de tudo arrumado, vai engolir o toque, vai engolir a maioria vamos dizer assim, a hipomnésia, sabe? Então, exaustividade. A exaustividade chega num ponto que você se sente bem com isso. Uma outra coisa, não fica pensando que eu tenho trabalho para arrumar isso aqui, não. Não tem, não. Não. Agora, veja, esse negócio hoje, eles xingam a gente de toque, né? Antigamente não era. Eles falavam que eu era um cara metódico. Não. Cismático. Não, ele sofre de cisma. E outra coisa que eles usavam era essa também. Não, ele é sistemático. Não entra nele que não tem jeito. Então, é o cara, por exemplo, que ele fumava rapé. E ele não usava lenço, ele usava a toalha. E tirava a toalha do paletó. Ele estava sempre paletó, então tirava. A hora que saía aquela toalha enorme. O bolso do paletó dele era desse tamanho. Está vendo? Então ele chegava e aquele negócio ficava tudo amarelo, por causa da rapé. Verde caindo assim, e a barba amarela também, ele tinha uma barba igual a mim, mas tudo amarelo, entende como é que é? Então, eu falo assim, não adianta falar porque ele é cismático, ele sofre de cisma, não mexe com ele, deixa pra lá. Agora, o cara já tinha mais de 80 anos, era daquele gente há muitos anos, andava bem, tudo, e outra coisa, o pior da história, a roupa dele era igual a minha, branca, mas o paletó dele branco, tudo amarelado também, cada rapé. E ele oferecia pra gente a rapé. Está na moda aquilo, para ele era muito importante. Tá? Mas fala. Você pode falar então um pouco sobre o pensamento retilíneo, como é que a gente pode fazer para alcançar uma condição dessa e manter? Mas manter o que você quer? O pensamento retilíneo, melhorar a questão do pensamento retilíneo. A primeira coisa é você começar a desconfiar daquilo que você fala. Para isso você tem que ver o que você pensa. Para depois ver o que você está falando. Agora, depois, no segundo ou terceiro tempo, você vai ver o que você escreve. Então, por exemplo, alguém pediu para você escrever alguma coisa. Então você vai lá e escreve depressa. Mas aí você vai falar assim, não, vamos ver se eu escrevi com racionalidade ou não. Aí você vai ver que você tem que picotar uma opção de coisa que você escreveu demais. Aquilo podia ser mais conciso, ou mais diretamente. Mais sintético, mais de acordo, mais concisão e direto. Então, isso tudo já começa lá no terceiro tempo, vai pegar aquilo que você escreve. Mas a primeira coisa é o que você
fala. Isso é que vai mostrar. Então, é esse da moça. Que a moça quer perguntar uma coisa, mas ela se enrolou tanto, falou tanta besteira, deu tanta volta, é o que eu chamo de circunpensene. Entende? Ela é o circunló. Ela foi para todo lado, mas não foi diretamente aos finalmente. Agora, o que falta com essa pessoa? É isso que você tem que calcular. Está faltando um megafoco permanente. Ela não tem. Você tem que ter um megafoco e controlar tudo a partir do megafoco. A hora que você pega nisso, antes de falar, você vai pensar, não, eu vou perguntar para a Tânia onde é que ela comprou aquela blusa. Então eu falo assim, ô Tânia, mas tem uma coisa que eu estava querendo, eu não vou falar isso. Eu falo assim, Tânia, por favor, eu queria te fazer uma pergunta, posso? Ela fala assim, pode. Onde é que você comprou essa blusa? Isso é o máximo que a gente pode fazer. Você está entendendo? Eu estou falando que eu estou muito interessado para dar de presente para a pessoa. Agora, tudo conciso, direto, entende? Puro, depurado, nu e cru. Sem rodeio. A coisa realista, sem rodeio, entendeu? Então, veja, o gongorismo desapareceu. Gongorismo. O circunloquismo desapareceu. A circumpensenidade sumiu. Você está indo direto aos finalmente. Os prolegômenos, então, acabaram. Professor. Isso aí é que é importante. Eu aqui, por exemplo, você já deve ter percebido, eu falo mais ou menos assim. Nem sempre, porque às vezes eu preciso fazer o circunló, tem que mostrar muitos substantivos que são, às vezes, sinônimos, porque se a pessoa não compreende uma coisa, vai compreender outra. Eu, às vezes, falo uma palavra e falo 5, que são mais ou menos similares, de propósito. Mas isso tudo é didático. Professor, o gongorismo, essa coisa de ficar fazendo... Isso. Quer dizer, aqui é o depoimento de uma ex-gongórica. Você acha que é? É. É por causa da política. Eu acho. Não era. De gongóricos. Antes da pergunta, antes do foco, sei lá, quer fazer um cenário, quer ficar... quer dizer, eu tenho pensado muito nessa coisa do gongorismo, que eu era. Né? Eu era. A gente quer explicar, quer botar o cenário todo, quer botar o óbvio depois. Não é isso? Mas, Tânia, mas o que é o negócio? Pois é, porque o que é o gongorismo? Ei? O gongórico. Não, o gongórico, ele passeia nas circunvizinhanças. Isso. É os auto-esquerdos. Ele vai para a Costa Rica. Quer explicar mais, não é não? Ele às vezes quer, mas o problema não é esse. O problema é que ele às vezes faz isso porque tem dificuldade de ir diretamente aos finalmente. Então ele mostra todos os argumentos. Primeiro expõe aquilo, que aí ele pega aquilo que interessa para falar. Ele não raciocina isso primeiro. Ele às vezes é obrigado a articular o pensamento para ele poder fixar aquilo. Por exemplo, uma coisa muito comum disso aí que você vê na pessoa é um estudante, uma pessoa mais jovem que começa a ler. Então ela lê alguma coisa que interessa para ela. Ela acaba de ler e ela vai conversar com você, ela nem viu que ela está repetindo tudo que ela leu, porque ela está precisando de repetir para ela fixar o que ela leu, senão ela não fixa. Você entende? Então o problema aqui, da interrogação também, do questionamento, é feito para fixar a ideia. Que a pessoa, às vezes, ela começa a falar, ela nem sabe direito qual que é a pergunta que ela vai fazer. Ao passo que ela vai encadeando o pensamento, é que ela vê, não, e daí, como é que faz isso? Você sabe que está cheio de gente impulsiva, precipitada, né? Mas aí pode tentar mesmo assim, né? No começo da fala, daqui do debate, da tertúlia, o senhor falou das pessoas que não fazem pergunta. Não. Mas aí, mesmo que seja gongórica, não valeria a pena colocar... Ela deve quebrar a cara. Pois ela deve errar. E todo mundo ela vai aprender a acertar. A gente vai poder falar com ela, o outro vai fazer Pois é, isso não é uma técnica, mesmo essa que nunca falou. Esse negócio de livro, Tânia, as pessoas ficam porque está querendo colocar já a obra-prima no primeiro livro. Isso é impossível. Ela deve publicar aquilo que ela viu que está mais ou menos razoavelmente publicado, publica logo. E vamos receber as encomendas de heterocrítica de todo jeito. Com isso, ela pode fazer uma revisão, fazer uma segunda edição muito melhor. Agora, sempre tem que contar com isso. É bobagem pensar de outro modo. Então,
Agora, gongorismo, lá no fundo, é uma besteira danada. Porque é perda de energia, de tempo, de palavra, de oportunidade. E direto ao finalmente é muito melhor. Agora, é muito bom quando você vê, por exemplo, uma entrevista de uma pessoa que ela fala tudo sintético, diretamente, conciso, vai aos finalmente, não perde nada. Isso é o máximo. Se uma pessoa começa a enrolar muito, eu não aguento, eu não vejo nenhuma entrevista desse jeito. Isso é perda de tempo. O senhor acha que o general Heleno... Agora você sabe que as pessoas... É assim? Tânia, hein? O general Heleno é assim? Não. Eu estou com ele na cabeça. Ele é bom. Não. Ele é bom. Aqui, a maioria dos militares, eles são concisos, eles não são... Conciso, objetivo. Não espere gongorismo na caserna que você não vai achar. Lá é. O negócio é rápido. Quer saber Isso aí é que é pré-complicado. Isso aí é... É concisão. Isso chama, não é concisão, isso aí é abreviatura. É a abreviatura do coloquialismo de comando. Viu? A abreviatura do coloquialismo de comando. É o comando, abreviatura de comando. Agora, o que eu acho é o seguinte: gongorismo, com o passar do tempo, a pessoa vê que ela perde muito se enrolando nisso, que é a enrolação. Né? Agora, na política, eles gostam disso. É o Fidel Castro lá com 7 horas de discurso. É o Chaves, é o presidente atual. Nunca, em tempo algum, na história desse país. Você está entendendo? Isso aí já está tentando fazer a lavagem cerebral no populacho. Entende? Que é a massa humana impensante. Isso é fato. Hein? A energia é um pouco enroladora, né? Ela prende a pessoa, vamos dizer, faz o pia. Sabe o que é piar o frango? Um frango peado. Sabe o que é piar? Amarrou os 2 pés dele. A energia faz isso. Amarra a pessoa que fica lá naquele rolo. Ela não consegue sair. A intenção quase sempre é política. E outra hora, ela quer aparecer, mas não tem gabarito. Mas ela faz força, então vai de qualquer maneira. Empurra com a barriga. Tem muito disso. Tem pessoa que quer aparecer, então enrola demais. Não vai, né? Agora, para quem faz pergunta, isso fica muito óbvio. Todo mundo fica olhando. Porque uma pessoa faz a pergunta, está todo mundo querendo saber qual o tema. A pessoa rolou lá, pela tanta nem ela está sabendo como é que fica. Aqui fica óbvio. É falta de conteúdo? Falta de quê? Conteúdo de... Às vezes é falta de conteúdo, mas a coisa mais séria é falta de preparação, falta de planejamento mental, é falta de pensar corretamente. É a retilinearidade do pensamento que falta. Se a pessoa tem retilinearidade, se ela pensa retilineamente, a coisa vai mais direta, ela é mais concisa e tudo vai em cima. A pessoa falou que eu falo demais, eu sou verborrágico, tá certo? Mas para dar aula aqui, eu tenho que repetir as coisas e tenho que falar. Como é que é quando cai a ficha? Que tipo de coisa faz cair a ficha? Que tipo de fato faz cair a ficha para um político, uma pessoa a melhor coisa que tem é gravar e depois apontar os erros e bobagens e excesso da pessoa. E falar com ele, tantas palavras você errou tantas vezes. Isso às vezes dá um choque na pessoa. Eu já fiz isso com o professor. Agora, filmei. Você filma e mostra para a pessoa, acabou. Agora, você sabe que no início do Instituto, as mulheres reclamavam, né? Não queriam ser filmada. Né? Assim, mas você não quer melhorar a sua aula? Vamos filmar para a gente ver os seus erros. Houve briga até entre as mulheres, foi preciso entrar, apartar. Depois eu recolhi a filmadora. E a filmadora era minha. Eu recolhi. Confisquei porque o negócio estava difícil. Entende? Mas briga feia. Briga feia. Agora, você sabe, a pessoa que está começando, ela não quer, né? Às vezes estudar um negócio desse, as primeiras aulas que ela deu e tal. Mas é bobagem. São justamente essas aulas que ela precisa estudar mais. Ela, né, burilar os detalhes.
que dar aula, para quem está começando, não é fácil, não. Você pode falar. Não, por exemplo, desses casos, porque, pensando no ignorantismo, tem pessoas que elas acham que já sabe tudo, né? Então, ela já começou, já sabe tudo, não quer crítica. Então, ele podia falar que é uma ignorância ignorada, a pessoa ignora que não sabe, ou no fundo tem outra coisa? É um engano, ela sabe no fundo. O problema é esse, ela sabe que acima não é isso. Isso aí é autocracia. Tá. É uma magister dictis. Ela não quer saber disso. Agora, veja, isso vem da antiguidade. É a natureza humana. Agora, geralmente, essa pessoa, ela não tem um QI elevado. Sim. Então, ela, às vezes, conseguiu superar algumas coisas muito, assim, medonhas dela. Medonha, olha o nome que eu estou usando. Então, ela se sente realizada com aquilo. Nesse nível, então, ela acha que está acima da média. Que domina tudo, né? Então, aí é que vem. O PH Deus, a PH Diva, Sim. quase sempre é nesse sentido. Sim. Eles falam também que é um monte sagrado, né? É aquele antigo catedrático da academia, entende? Então, esses são difíceis. É aquele professor, por exemplo, tem professor que não admite nenhuma pergunta. Sim. E tinha muito disso. Hoje eu não sei se ainda tem gente. Acho difícil. Um ou outro, né? Ainda tem. Psicanalista tem, né? Direito ainda tem, né? Ainda tem, sim. Eu perguntei, mas do meu ponto de vista eu sei que tem. Mas você acha que a pessoa, no fundo, ela acha que sabe tudo mesmo? Ela vive a ilusão de saber tudo? Ela vive a ilusão, ou é o complexo de superioridade que ela sente tampa? que ela é superior à média. Ah, tá. Agora, onde isso é pior? Tem uma ideia? Não Não é na no docência? direito, não é na psiquiatria, não é nada disso. É na religião. Ah, sim, sim. Aí porque tá é que junto com vem Deus, aquele né? cara Tipo, da religião que acha que sabe tudo e ele às vezes não está sabendo nada, mesmo daquilo que ele está falando. Entende? Aí é terrível. Agora, por exemplo, tem gente que às vezes pensa que sabe tudo, mas dentro do trabalho dele, ele está dentro da média, que é a turma da caserna. O militar, por exemplo, ele estuda tudo um pedacinho de cada coisa, mas não aprofunda nada. Naquele nível, ele domina tudo. Entende? Superficialmente. Então, a película, ele sabe, mas a essência não sabe nada. Então, esse, como ele precisa de ser determinante, e outra coisa, eles são concisos, esse aí, às vezes, é que é o pior. Então, veja, a maior prova disso eu tenho no meu tiro de guerra, que eu já falei aqui 3 vezes nessa semana. O caso é o seguinte, a hora que eles me pedem, eu, um rapaz, que era um recruta, um atirador, eles me pedem, não, você faz o discurso, você está acostumado com isso, você vai fazer todos os nossos discursos, que a turma aqui não é boa para fazer discurso. Agora, veja, tinha um capitão, sargento, tenente, tudo lá no meio. E eu fazia o discurso para todos eles. Então, o discurso, eu me lembro bem, de Caxias, Duque de Caxias, é o discurso do dia da árvore, o dia da bandeira. E lá vou eu fazer o discurso, e ele lia aquilo. E eu datilografava tudo bonitinho, já entregava o discurso tudo feito. Eu só perguntava para ele, quantas páginas você quer? Aí eu fazia. Tudo bonitinho. E outra coisa, o povo tudo tinha que aplaudir a hora que acabava, então todos os meus discursos eram um sucesso. Tinha que bater, não tinha jeito. Agora, eu já sabia disso. No fim do ano, eu fiquei especialista em discurso. Eu fiz um monte para eles. Sabe, Deus, discurso na sede, quando tinha que falar alguma coisa mais solene, e na sede todo mundo ali, naquela situação, sentado, alto nível. E tinha uma sede, tudo arrumada, sabe, alto nível. Bom, tinha alguma técnica que você utilizava para... A técnica era sempre colocar os nomes certos com as datas certas. Essa era a primeira coisa. Você não podia errar isso nunca. Falou do Duque de Caxias, tinha que colocar o nome dele todo, as datas todas, de quando era. Não, e depois você vê a efígie do grande brasileiro. E aí vem aquele negócio todo político. Eu usava todas essas expressões. Doutor no assunto, eu fiquei doutor. Não, tinha que ser tudo bem certo. Mas, por exemplo, algumas eu usava. Por exemplo, ilustre. Teve um cara que às vezes errou na palavra ilustre, deu problema. Entende? Mas eu olhava muito para ver se não tinha erro datilografar, porque senão ia criar um problemão. Depois quem ia sofrer sou eu. Mas como é que você escreveu isso? Agora, eu sempre dava o discurso antes e falava assim, leia, se você não entender, me fala. Eu sempre falava isso. Agora, você sabe que ninguém sabia que eu fazia os discursos, né? Ninguém sabia. Tudo caladinho.
Agora, eu tinha um que era o meu elemento de contato com eles, né? Com o oficialato, como a gente chamava. Tinha um que era muito meu amigo, sabe? Esse era muito bom. Um cara. Esse era sargento. Mas ele é que era o ordenança dos outros lá que comandava. Ele também chegou a fazer discurso. Mas você tinha inspiração do que você deveria exaltar? Alguma coisa para ser Não, positiva? eu já sabia aquilo, que eu via demais, né? Outra coisa, quando eu entrei para lá, eu já tinha a biblioteca, 1 milhão de coisas. Já meti o pau no militar. Outra coisa, eu tive 3 anos de pré-militar. Sabia daquilo tudo, foi por isso que eles me nomearam lá. Não, você não precisa fazer, eu tiro igual aos outros. Você vai trabalhar conosco, você vai ser nossa ordenança. Em certas coisas aqui, você não precisa de ir lá, não precisa de nada. Nós vamos te dar as coisas. Agora, quando tiver... Agora eu falei assim, ó, mas eu quero participar de tudo e quero encerrar a coisa com um gabarito. Eu quero participar de alguma marcha, não precisa ser todas, mas algumas nós vamos. E eu quero participar de todos os tiros, aquela coisa. Não, nós sabemos, isso aí tudo você vai participar. E outra coisa, você também vai lá para dirigir companhia. Que vai ser bom para a gente ver, porque assim você vai dar exemplo para os outros. Você é da mesma idade que eles. Eu só não era da mesma altura, que eu era dos mais altos. Então tinha muito mais gente baixa no Brasil, né, no interior. Agora, o processo é que todo mundo era da mesma idade, ninguém podia falar nada. Tinha uma opção de gente que nasceu no mesmo dia que eu, mesmo mês, tudo. Entende? Então, a situação era essa. Agora, o povo só fala assim, nós não entendemos, você está sempre doente, não aparece aqui. Assim, calma que eu estou trabalhando. Eu estava aí com uma missão especial. Você sabe que em matéria disso tem uma missão, né? Eu estou sob missão especial. Um negócio sério. Então, agora, isso, gente, foi uma boa experiência. Mas eu tive 3 anos de pré-militar. A pré-militar não era fácil. Quase sempre tinha pré-militar, um semestre inteiro, uma vez por semana. Pré-militar eles pegavam todas as crianças, inclusive as meninas, e faziam marchar, mostravam os processos cívicos, o que é o dia da água, o que é o dia disso, o que é daquilo. Então eu já sabia tudo da pré-militar. Tudo que você pensou que eu fiz naqueles lá, eu já tinha ouvido gente já falar naquilo em 3 anos. Estava doutor no assunto. Você está entendendo como é que é? Eu seria capaz de chegar lá e falar. Agora, lá pelas tantas, eu conversei com um deles, que era o Spigolon, que era um homem de 2 metros de altura, um troço enorme lá, o cara. E eu virei para ele e falei assim, ó, se o senhor quiser, eu faço algum discurso para o senhor. Eu falei assim, mas eu não posso. Isso aí vai tirar a minha autoridade. Tem que fazer. Faz aí um para mim. Agora, ó, não faz muito comprido, não. Pequeno. Ele era tudo assim, o homem era uma máquina, o cara. Ele colocava todo mundo num porco danado em matéria de exercício, porque ele tinha uma disposição que ninguém tinha. Todo mundo tinha medo. Ixi, você vai com o Spigolon? Ixi, está danado. A marcha com ele, ixi, você está perdido. Agora, tinha os outros, não. Não, você vai lá com o sargento Antônio. Ah, esse aí é ótimo, não tem nada. Tudo em casa. Mas fala. Professor, o senhor falou aí a questão do aplauso do discurso, né? Aquela coisa programada, né? Essa afinidade que tem hoje em dia de várias pessoas, inclusive alunos de cursos de tecnologia, com a parte da robótica, né, da programação, a inteligência programada, inteligência entre aspas, né, vem desse processo militar? Faz, isso aí vai ajudar, né? Agora, o que eu vejo é o seguinte, a inteligência artificial, a chamada IA, ela nunca vai ser igual à nossa. E a inteligência artificial que está no meio disso aí. Agora, o que eu vejo é que essas coisas vão ajudar, a nanotecnologia vai ajudar, o processo da biônica vai ajudar. Isso tudo está correlacionado. Eles ainda não viram, aqui, não juntaram. Tem outras linhas de conhecimento que ainda não juntaram. Por exemplo, a bioética também tem que entrar nisso. Agora, eu penso que com o passar do tempo, nós vamos lucrar com tudo isso. E o desenvolvimento dessas linhas de conhecimento vão ajudar a conscienciologia. Eu sempre achei. Inevitavelmente. Entende? Agora eu queria perguntar ao Roberto, você viu alguma coisa hoje? Sim. Não, eu fiz de propósito isso aqui, porque eu tenho usado muito a palavra corpos. Agora são os corpos de ideias ainda remanescentes da idade das trevas. Para mostrar, porque se falar muito corpos aí, eu quis pôr uma coisa mais popular. A ideia é essa. Agora, lá no fundo, é a mesma coisa, você sabe. Né?
É o corpo de dentro. Agora, gente, eu quero dizer para vocês que hoje nós temos aqui exatamente 12 verbetes para vocês escolher para amanhã. Passa o papel, por favor. Vão ser 2 recados após a leitura dos verbetes, um da Cristina Aracaque e outro do Catalano, tá? Todos com papel? Um papel. Podemos? Ainda não? Hoje é direto. Além mar. Preparados? Sim? Então vamos lá. Verbetes novos. Curiosologia, localização. Ok, vou repetir. Curiosologia. Está bom assim? Localização. Verbetes antigos. Década. Diferença semântica. Operação. Palavra-chave. Pré-análise. Prerrogativa. Primoponente. Referência. Taxologia da segurança e usabilidade. Está claro? Gente, gostaria de lembrar a todos do evento do primeiro Congresso Internacional de Grupo Carmologia, convidar os cognopolitas e também os teletertulianos, tá? É um evento que acontece de 22 a 25 de maio, aqui em Foz do Iguaçu, no Discernimento. Vai contar com uma série de conferências bastante interessantes sobre a questão da interassistencialidade no Grupo Karma, dentro da condição da Grupo Carmologia, e também com algumas atividades dos colégios invisíveis. Quem ainda não teve oportunidade de acessar o folder, inclusive os teletertulianos que ainda não receberam o folder na sua casa, acessem o site da Aracê, da Associação Aracê, www.aracê.org. Lá vocês vão encontrar todas as informações acerca do evento, tá? Então, além das conferências, vai haver atividades culturais, jantares, jantar finlandês, jantar italiano, jantar chinês. Vai ter uma atividade de imersão no cosmos, né, que vai ser pré-congresso e, enfim, uma série de outras atividades. Participem, certo? Obrigada. Eu quero aproveitar para convidar para o final de semana que vai ter o Cine ProEx no Discernimento, às 19 horas, com o filme O Triunfo. Esse filme é um filme biográfico da história de um professor americano e a contribuição é gratuita e a gente espera vocês lá, ok? Temos um empate de década e pré-análise. Pessoal, houve um empate, pré-análise e década. Quem quer década? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pré-análise. Bom, já ganhou pré-análise.